Bom, vamos lá para mais uma edição do podcast Exposição Desnecessária. Este é o nosso episódio 4 e eu tô feliz demais de estar gravando esse episódio porque eu tô batendo uma meta pessoal de estar gravando os 4 episódios deste mês, e isso pra mim, que sou um cara que nunca teve consistência em criação de conteúdo, para mim isso significa bastante. Então, quero compartilhar aqui com vocês esta conquista pessoal que estou tendo nesta noite de segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022, após um lindo jogo do Brasil em que ganhamos de 1-0. Então, tá um dia lindo, tá um dia maravilhoso. E vamos lá, né? Porque tem assuntos aí pra gente debater. O primeiro que eu quero falar, né, que é um assunto pertinente, que é sobre essa questão Copa do Mundo, né? Tô muito feliz com o desempenho do Brasil, principalmente contra esses dois times europeus, né, que foram nessas duas primeiras rodadas, Sérvia e Suíça. A real é que não tem nenhuma seleção tão forte quanto o Brasil nessa Copa. Se o Brasil vai ganhar a mesma Copa, aí é outra história, mas porque a primeira fase de uma Copa é um campeonato, a segunda fase é outro, totalmente diferente. Porém, assim, o Brasil é outra parada. O Brasil é um time muito consistente em todos os setores do campo. E jogou contra equipes, nenhuma outra potência assim jogou com times tão complicados quanto o Brasil. Times difíceis de jogar, times fechados, sabe? Então, por aí a gente já vê que, o Brasil não jogou contra qualquer time e o Brasil dominou a partida. Contra a Sérvia ainda mais, teve sim dificuldade para fazer o primeiro gol, mas depois que fez o primeiro gol, já era, entendeu? E assim como contra a Suíça, entendeu? Contra a Suíça foi mais difícil ainda fazer o primeiro gol, mas depois que saiu, principalmente aquele gol que foi impedido, o time ganhou mais confiança e foi que foi. Foi com confiança. Então, o Brasil não tem nenhuma equipe que se equipara ao Brasil nesse momento. Continuar com a humildade, pé no chão e vencer o próximo jogo e jogar um jogo de cada vez, entendeu? Cada jogo é um jogo. Mas a real é essa. Por que eu tô falando isso daí? Porque por muito tempo o brasileiro tá com a autoestima muito baixa, entendeu? Todos os jornalistas ficam falando: o futebol europeu nem se compara com o futebol brasileiro. O futebol europeu tá num nível muito acima. Blá blá blá, blá blá blá. Eles estão num nível acima de intensidade. Mas você vê, nessa Copa, Bélgica não tá jogando nada, Holanda não tá jogando nada, Inglaterra não tá jogando nada, Alemanha não tá jogando assim, tem um futebol mais consistente em questão de grupo, entrega mais do que essas outras. E a Espanha é uma seleção jovem, né? Ainda não tem tanta casca, mas que tem muito talento. Mas assim, o futebol europeu é um futebol que tem mais intensidade. São os caras que estão mais preparados fisicamente, que aguentam assim 90 minutos forte, entendeu? E essa Copa tá sendo a Copa da intensidade. O Brasil consegue ter perde-pressiona tão forte de roubar a bola muito rápido, porque os caras estão muito afiados fisicamente, entendeu? Então essa Copa vai ser da intensidade. Nesses próximos 4 anos de futebol, pode ter certeza. Vai ser próximos 4 anos assim a tendência do futebol mundial vai ser essa intensidade, de jogar 90 minutos lá no talo, entendeu? E por isso que, por exemplo, vejo em página do Corinthians, de corintiano e tal, falando: imagina Renato Augusto nessa seleção. Ele não ia nem aguentar jogar, cara. Não aguenta, velho. Se ele não aguenta jogar aqui partidas entre o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e a Libertadores aqui e tal, ele não ia aguentar jogar a Copa do Mundo nessa alta intensidade. Ele tem muito talento, só que essa intensidade que necessita, principalmente quando perde a bola, já conseguir pressionar rápido, tomar e aquele ir lá e voltar e tal. Renato Augusto não é mais aquele cara de 2015. É o Renato Augusto de 2022, que é muito bom ainda, mas que não tem mais aquele puta físico, entendeu?
Então a tendência aí dos próximos anos é muita intensidade. E o futebol europeu não tá todo nesse nível lá na frente, cara. Porque essa intensidade que eles já empregam já há alguns anos, o resto do mundo vai começar a empregar também. E aí, qual que vai ser o diferencial? O que vai diferenciar muito uma equipe que vence e a equipe vai perder? É o desempenho técnico, a habilidade, é quebrar essas linhas, quebrar essas lógicas, sabe? E usar criatividade, talento. Futebol é foda, às vezes a gente confunde. Por exemplo, pega a seleção da Inglaterra. Pela imprensa martelar tanto, falar tanto o nome dos caras, a gente às vezes confunde o cara que é famoso com o cara que é bom. Por exemplo, a gente fica falando... Toda hora a gente fica ouvindo falar o nome dos caras, assim, do Grealish, por exemplo. Toda hora falando do Grealish e tal, e como tá todo mundo falando dele, a gente às vezes acaba se enganando e acha, pô, já que todo mundo tá falando dele, então o cara é foda mesmo, o cara deve ser bom pra caramba. Mas não, velho. Ele é famoso. Ele é ruim, ele é um perna de pau? Não é. Ele é um bom jogador. Só que ele também não é um gênio, entendeu? A seleção da Inglaterra é o principal exemplo disso. É um monte de cara que é mais famoso, mas que não necessariamente são caras muito bons. São caras bons jogadores, mas não são muito bons como o nome deles aparenta entregar, entendeu? Então, não confunda isso. Caras famosos com caras bons de bola, entendeu? Porque às vezes a gente pega aqui em comparação em fala um cara que é menos famoso no mundo, por exemplo, o Pedro, da gente acaba achando, até parece que o Pedro é melhor que esses caras lá de fora. Até parece que o Pedro é melhor que o Mitrovic da Sérvia. Mas é lógico que o Pedro é melhor que o Mitrovic da Sérvia, cara. A única diferença é que o Mitrovic está sendo mais falado pela imprensa do que o Pedro, entendeu? O Pedro é muito mais jogador que ele. Quem assiste partidas do Pedro, quem assiste partidas do Mitrovic sabe que o Pedro é muito melhor, entendeu? E não tem essa, mas o Mitrovic joga a Premier League e tal, o Pedro joga o brasileiro, cara. Em competitividade, Premier League e o Campeonato Brasileiro são assim, ó, pau a pau. Se você discorda, paciência, cara, mas a real é essa, sabe? Uma coisa não anula a outra, sabe? Agora, outros campeonatos, assim, realmente, o campeonato francês é muito competitivo também, apesar de não aparentar, ele também é muito competitivo. O campeonato italiano é o campeonato, assim, que eu vejo que é o mais desnivelado em competição. É o mais desnivelado. Que dá brecha de, por exemplo, a Juventus chegar e ganhar 10 campeonatos seguidos com o pé nas costas, assim, sabe? O campeonato italiano é o menos competitivo que tem. Então, tem que saber analisar mais futebol menos por fama, menos por nome, mais por bola no pé mesmo. E tem muito jornalista aí esportivo que tem feito só isso. O cara tem comentado só pelo nome. Então, eu tô um pouco acomodado com isso daí. É meu desabafo aqui no mundo do futebol. Bom, Copa do Mundo muito bom. Nossa senhora, que mês maravilhoso. Bom demais mesmo. Muito bom. Porque você acorda e tá passando o jogo. Você toma café, tá passando o jogo. Você vai almoçar, tá passando o jogo. Aí você vai tomar café de novo, tá passando o jogo. Aí na hora que você vai jantar, você tá ouvindo as análises dos jogos. Pô, isso é maravilhoso. E tem que ser de 4 em 4 anos. Se fizerem Copa de 2 em 2 anos, não vai ser a mesma coisa. Tem que ser 4 em 4 anos, cara. Tem que ser, cara. Porque essa escassez aí é maravilhosa. Simplesmente espetacular. Ó, falar pra você, viu, é delicado. Pra sair um pouco desse assunto do futebol aqui, né? Vamos falar de outras coisas, né, e tal. Trocar uma ideia mais geral. Sinceramente, aqui, enquanto tô falando aqui, eu tô muito interessado em jogar uma partida de xadrez. Eu acho que eu vou jogar um xadrez aqui enquanto isso. E, nossa, jogar xadrez é bom demais, cara. Xadrez é uma coisa que eu tenho feito com consistência esse ano. Eu comecei a jogar xadrez esse ano. Comecei a jogar em janeiro. Assim, já tinha uma noção, né? A noção que eu tinha de xadrez é, por exemplo, o que cada peça faz.
Aí nisso eu fui começar a jogar mesmo, né? E cara, é bom demais. É meio que assim, o xadrez, depois você aprende ali a jogar uma jogada ou outra e tal, combinação, estratégia e tal. Parece que assim, trazendo pra vida, meio que você fortaleceu o seu lado de pensar antes de agir. Parece que o xadrez ele age um pouco nesse ponto, assim, sabe? Te ajuda a perceber como o mundo tá rolando. O mundo, no caso, por exemplo, nessa analogia, é seu adversário. E você vê os movimentos que ele faz, e a partir desses movimentos que ele faz, aí você escolhe os seus movimentos mais apropriados, e daí em alguns pontos é você que dita mais a direção da coisa, você toma as iniciativas das jogadas, e aí você percebe a reação do seu adversário, e assim vai indo, e no final acaba tendo um vencedor. Mas o mais legal mesmo quando você perde é você ver as escolhas que você fez ali, o que você poderia ter feito diferente, o que você poderia ter, né, como você pode melhorar. Então trazendo pra vida, assim, meio que ajuda nessa tomada de decisão. O xadrez é muito foda por causa disso. Te estimula a pensar mais, sabe? Isso é bem legal. E com o tempo vai tendo ali, né, as jogadinhas padrão e tal. Gosto muito de jogar mesmo, e é algo que eu tenho feito todos os dias, assim, desse ano. Nesse ano eu joguei mais de 2.000 partidas. É uma bela marca. Esse ano também, 2022, comecei a tomar chá. Comecei a tomar um chazinho. Nunca tinha tomado chá na minha vida. Acho que só tinha tomado chá quando eu tava doente, alguma coisa assim, sabe? Nossa, acho que o áudio tá ficando baixo pra caramba. Porque eu tô meio longe do celular. Mas já foi, paciência. Enfim, comecei a tomar chá esse ano também. É bom. Esse ano foi um ano de várias coisas assim que eu iniciei, que eu não fazia antes não. Chá eu tomei 2 tipos de chá. Chá de camomila, chá de erva doce. Bom, te acalma e é natural. Muito disso de eu começar a tomar esses chás é por causa de editar vídeos da doutora Ângela Xavier, daí, né, você começa a aprender ali com essa parada e, assim, inconscientemente você começa a se influenciar por isso, né? É meio que inevitável. Esse ano também foi o ano que eu já comentei nos episódios passados, ano que eu comecei a lançar, né, as minhas músicas. E ano que vem já tem mais músicas para serem lançadas, né? Muito legal disso também, de começar a lançar essas músicas e fazer acontecer mesmo, né? Isso é legal pra caramba, cara. Muito especial, vamos dizer assim. Lancei a música The One, lancei os covers, né, de White Horses, o cover de Going to California. Aí terá também no ano que vem o meu EP que eu tô gravando, produzindo, mixando, né? Meio que tudo ao mesmo tempo, para ser lançado em fevereiro de 2023. Já tem nome, já tem tudo. O nome vai ser. Deixa eu confirmar aqui para não falar bobeira, né? The Extraordinary Circle. Extraordinary Circle. Vai ter 4 músicas. Esse EP terão 4 músicas. Tem que melhorar essa minha concordância verbal aqui. O EP Extraordinary Circle terá 4 músicas. E vai ser bom demais. Muito bom. Muito bom. Bom demais. Perdi o fio dando um pouco aqui porque eu bateu um pouco aquela concentração do xadrez. Enfim, né?
Enfim, eu vou lançar esse som com 4 músicas. É, acho que a principal diferença entre essas músicas desse EP e minha outra música autoral que eu lancei já, que é The One, é o meu cuidado com o timbre das guitarras, sabe? Na outra música, The One, eu não tomei muito cuidado, assim. E as guitarras, pra mim, assim, elas soam um pouco... A música é boa, assim, não tem nem o que dizer. Mas as guitarras acabaram soando um pouco magras, sabe? Porque não teve overdub, ficou muito uma track só de guitarra. Agora esse outro assim, as músicas desse outro EP, que é o primeiro EP que eu vou lançar, né? Pô, a maior parte assim do meu tempo de investimento nesse EP é justamente assim as tracks de guitarra, as camadas. Pô, pelo menos essas 2 músicas que eu tô trabalhando já tem assim, cada uma tem tipo umas... Tem uma que tem umas 7 tracks de guitarra, a outra tem umas 12, assim, sabe? Tocando de maneiras diferentes, né, e tal, em pegadas diferentes. Nossa, tá bem legal, assim, tô bem feliz com o resultado e com o que eu tô conseguindo chegar, sabe? Meio que assim, conseguir materializar o som que eu escuto na minha cabeça, assim, sabe? O som que eu acabo me esperando na minha cabeça, conseguir materializar. É bem legal isso daí. É bem legal. Então tá sendo um pouco essa pegada. E tá ficando show de bola. Pô, tem nem do que reclamar. Tenho que agradecer também. Outra coisa que eu comecei a fazer esse ano é o Caderno da Gratidão. Bem legal fazer esse Caderno da Gratidão. Basicamente você escrever todos os dias coisas pelas quais você é grato. Basicamente você agradecer, entendeu? E você transformar isso num exercício, vamos dizer assim, sabe? E a partir disso você pode começar a perceber aí, pelo menos pra mim, falar da minha experiência, sabe? E jogar xadrez e falar ao mesmo tempo tá meio que me dando uma bugada aqui na cabeça, por isso que eu tô meio travado. Enfim, Caderno de Gratidão. Cara, você fortalecer esse seu lado de você dar valor àquilo que você já possui nesse momento, assim, sabe? E isso te impactar melhor no seu psicológico, sabe? Você se deixar abalar menos e fortalecer seu espírito. Acho que é mais sobre isso. E tem feito uma grande diferença, assim, sabe? Porque parece ser um exercício meio bobo, né? Às vezes, pô, você tá ali escrevendo pra nada, pra ninguém, pra você mesmo, coisas pelas quais você é grato, mas, pô, o sentimento que isso dá e das coisas que às vezes você vai se lembrando pelas quais você é grato. Caramba, isso é legal pra caramba, cara. É bem legal. Então tenho feito isso. Uma coisa que eu aprendi com o saudoso Mário Schwartzman e tem me ajudado muito a viver mais leve, mais light, a simplesmente, cara, você fortalecer assim a sua bem-aventurança, entre aspas, assim, não sei nem se essa palavra existe, mas você viver mais uma vida com mais assim coragem, com menos medo da vida, assim, sabe, com menos medo da manhã, ou melhor, você viver com mais coragem, viver com mais ímpeto, com mais iniciativa, com mais aproveitar mais mesmo, né? Uma coisa meio ruim assim, quando a gente tá meio que numa sensação que a gente tá meio com medo da manhã, né? Tá meio com medo do que tá por vir. Tipo umas bobeiras dessas, assim, sabe?
Achou isso, puta, meio merda, né, cara? Parece que qualquer momento tudo vai dar errado e, enfim, né? Isso é ruim. Isso é ruim demais. Então, e muitas vezes parece que a gente fica com medo do amanhã quando a gente tá meio que esquecendo, né, daquilo que a gente já possui hoje. E parece que nada faz sentido, parece que você não tem nada, parece que você tá atrasado na vida. Mas às vezes você tá numa puta posição assim, confortável, privilegiada, mas você simplesmente não tá conseguindo enxergar, né, cara? Você tá, assim, se sentindo neutralizado. Quando na verdade você tá numa puta posição favorável, mas você simplesmente não tá conseguindo aproveitar esses recursos que você tem em mãos. Acho que no final das contas é você conseguir aproveitar os recursos que você tem em mãos e fazer o seu melhor com isso que você já tem, né? Porque no final é isso, né? Fazer o melhor com o que você já tem. E viver leve. Viver em paz. Né? Tem gente que tem sonho, assim, o sonho de um é o pesadelo de outro e o pesadelo de um é o sonho do outro, né? Tem muito disso na vida, né? Então, a questão é aquilo que você tem controle e já era, né? Você ficar em paz. Se preocupar menos com aquilo que você não tem controle nenhum e ficar numa boa. Ou melhor, não se preocupar em nada com aquilo que você não tem controle e ficar numa boa, né? Porque aquilo que você não tem controle, foda-se. Simples assim, né? Paciência, velho. Simplesmente paciência, cara. Não vou resolver o problema do mundo mesmo. Eu quero acabar essa partida logo. Tá me atrapalhando, cara. Não deu muito certo, não. Fazer aqui o podcast enquanto eu jogo xadrez. Tô meio brecado aqui pra falar. Tô pensando muito pra falar, porque tô dividindo aqui o meu pensamento entre falar e jogar. Daí eu penso numa jogada e penso aqui na minha fala. Ai, cada uma que a gente inventa. E lá se vão já 23 minutos já desse papo aí. Nossa, cara. Entendi. Acabei de perder uma torre. Faz parte. Esse jogo eu não vou ganhar, não. Nem a pau. Eu só ganharia esse jogo se fosse pelo tempo. Mas não vai rolar. Às vezes bate assim em mim aquela necessidade de falar sobre determinado assunto num dia específico, sabe? Mas daí eu penso, vou falar isso no próximo episódio, mas daí chega aqui eu esqueço, cara. Mó cagada, cara. Agora eu perdi o jogo. Bom, paciência. Então, agora eu vou pegar o celular aqui e vai ficar um pouquinho mais alto o áudio. E eu esqueço do assunto aqui na hora que eu tô gravando. Acho que entra naquela, né? Será que eu vou fazer o podcast assim, desse mesmo jeito? Ou será que eu vou, né, determinar alguns assuntos pré-definidos e tal? O que eu vou preferir fazer, entendeu? Cara, vai passo a passo, relaxa. Relaxa.
É, daí, é isso que me preocupa. Chegar, tipo, esses momentos aqui que eu tento ficar lembrando dos assuntos que eu queria falar, e aí eu fico nessa que parece que tá sem assunto. Meu Deus, chato, cara. Chato demais, cara. Chato, velho. E, e querendo ou não, às vezes a gente acaba se polindo um pouco, né? Num... É bom pensar pra falar. Falar tudo que dá na telha é ruim, cara. Pô, algum tipo de... Se você for ter algum filtro na vida, que seja o filtro do bom senso. Entendeu? Pô, pensa um pouquinho, entendeu? Principalmente se for em relação às outras pessoas. Para e pensa. Relaxa um pouco, respira. Aquela regra dos 3 minutos de você receber a informação, seja de alguém te falando, ou seja do seu pensamento, vem um pensamento para você. E você dá uns 3 minutos ali para você conseguir digerir aquilo e você conseguir pensar no que você vai falar na sua retórica, é bom pra caramba. Porque muitas vezes a cagada acontece quando a gente se precipita, né? Vem a informação e a gente já rebate assim, já que nem uma partida de tênis, né? A bolinha vem e você não pensa, você não dá 3 minutos pra dominar a bolinha e... Não, você já dá a requetada já direto. Você já rebate direto. Então, como a gente tem essa oportunidade de poder pensar um pouquinho, acho que é bom. Porque, pô, essa questão da censura que tem acontecido aí, né? Tem esse lado também da liberdade, né? No outro episódio eu falei sobre essa questão, né? Do povo tá meio desacostumado com o que eles já têm em mãos e eles não estão aproveitando isso, né? Sobre essa questão de viver podendo falar aquilo que pode, né? Ter essa liberdade de dar sua opinião, de demonstrar seu contentamento ou descontentamento, né? Mas aí tem um outro lado também disso, né? Pô, tem gente que acha que confunde liberdade com libertinagem, né? E sai falando pelos cotovelos assim e foda-se o outro. Também não é assim, né? Acho que o bom senso sempre tem que prevalecer, pô. E um exercício também para fortalecer o bom senso tem que ser, sei lá, realizado, né? Eu aqui não sei te dizer um exercício para fortalecer o bom senso e tal, mas talvez só ficar quieto, né? Talvez conseguir receber uma informação e não já reagir a ela, assim, né? E não já criar uma conclusão precipitada sobre ela, né? Já seja um exercício. Você conseguir receber uma informação, seja da sua cabeça, seja uma opinião dos outros, né? E você, ao invés de já rebater, você conseguir ter esses 3 minutos para você respirar, entender aquilo que você falou, e aí sim você, caramba, acho que a minha opinião sobre isso, a minha reação sobre isso é essa tal coisa, né? Te dá esse tempo para conseguir pensar mesmo sobre aquilo. Talvez o exercício seja esse. Se eu fosse pensar aqui agora, né? Então, também não dá, né? Não é nem 8 nem 80, nem céu nem inferno, né, pô? Calma. Também não tem nem que censurar a galera e não deixar ninguém falar, mas também não dá pra quem for falar qualquer coisa aí sem pensar e foda-se, tô no meu direito e azar, pô, tudo tem limite, né, cara? E eu falar isso aqui, não é que eu tô... então você é a favor da censura. Não, calma, cara. Estou falando aqui, pô, se for ter um limite, que seja o limite do bom senso. Se for ter algum filtro, que seja o filtro do bom senso, entendeu? E talvez o bom senso, o sinônimo dele seja o respeito pelo outro, né? Talvez. Tô chutando aqui. Tô só chutando, né? Porque no final, pô, caramba, viver em paz, né, velho? Problema
Eu tenho tantos, cara. Tem gente que quer criar tantos outros. Pra quê, cara? Vive em paz, velho. As pessoas aí só volta que você ama e fica todo mundo bem na medida do possível e é isso, né? Para algumas pessoas a distância é o melhor convívio, para outras você vai estar mais junto e vai se sentir bem estando junto. Vai de você dosar isso, né? Sempre você. Tem essa filosofia. Tudo que acontece na minha vida é assim, que acontece comigo. Se acontece algo de ruim, tem a minha responsabilidade. Eu errei em alguma coisa, assumo aquilo. E o que acontece de bom, eu assumo também. Tem a minha parcela de responsabilidade também, tem o meu mérito, sabe? Eu fiz por onde. Se aconteceu algo ruim, culpa minha. Se aconteceu algo bom, é por causa de mim também. Então, e essa parada de se culpar, até isso tem que ter um equilíbrio, né? Você, na medida do possível, conseguir tirar uma leite de pedra, conseguir fazer uma limonada boa, sempre tirar algo de valor, mesmo de uma situação merda, conseguir aprender algo com aquilo, sabe? E não errar mais, ou errar menos. E procurar ser melhor na próxima, né, cara? Vejo muito isso com a questão de, por exemplo, cantar mesmo, sabe? Eu no início, até acho que durante a maior parte da minha caminhada, cantando assim, sabe? Eu me cobrava muito, sabe? E essa cobrança gerava uma tensão que me atrapalhava na hora de cantar. Aí eu acabava errando, não por falta de treino, falta de técnica, falta de capacidade, mas por simplesmente eu não estar dosando bem essa questão do que é culpa e do que é mérito meu, sabe? Eu começava a me cobrar tanto de não posso errar, de tem que fazer certo, e que essa tensão acabava gerando erros. A dúvida acabava gerando dúvida. E aí eu errava, aí eu me cobrava, aí eu não melhorava, entendeu? E com o tempo passei a ver, caramba, calma, né? Eu passei a investir no meu erro. Antes eu evitava o erro, assim, a todo custo. Com o tempo passei a investir no erro. Passei a investir no erro de tal ponto assim, cara, se em algum momento eu errar, eu vou entender que aquilo é parte do processo para ou eu fortalecer a minha voz, ou eu fortalecer meu músculo, ou fortalecer uma passagem de voz que está um pouquinho mais complicada, mas eu só errando, só tentando que eu vou conseguir melhorar isso, entendeu? Até o ponto que eu errei tanto que, eu evoluí, entendeu? Eu fui errando e acertando, que eu fui melhorando e tô melhor que ontem. E amanhã eu vou ser melhor que hoje. E, enfim, né? E é isso aí. E parece que, desse jeito, parece que você fica mais leve, né? Você consegue se divertir mais. No caso do canto, você ficando mais leve, você vai cantar melhor. Você vai ficar mais leve, mais tranquilo. Vai ficar com mais liberdade para você soltar sua voz e cantar como você deve, entendeu? E se divertir com isso. E para outras áreas da vida, a mesma coisa, né? Para qualquer coisa que você se desempenhe. Você vai estar se cobrando pra caramba. Talvez você não esteja chegando no resultado que você queira. E às vezes não é que você não está chegando no resultado porque você não tem capacidade, mas às vezes é porque você só tem que dar uma alinhada na sua mentalidade mesmo. Você tem que saber a hora de que você está fazendo aquilo, o seu melhor, e aquilo que entender os erros que você está cometendo e só tentar, ao invés de se culpar por eles e se martirizar por eles, você simplesmente entender o erro, fazer um plano de ação e melhorar ele. Simplesmente é algo normal, não é nenhum crime. Criminalizar menos os erros é um bom caminho e viver em paz. Nossa, uma coisa assim que me ajuda muito na hora de cantar, principalmente que eu tô cantando em banda, etc, né, tocando mesmo ao vivo,
quando eu me sinto meio tenso, assim, tenso demais, sabe? Principalmente numa música que é mais difícil de cantar, uma música um pouquinho mais desafiadora. Esse exercício que eu falei antes que é do caderno de gratidão, que é você simplesmente ali anotar as coisas que você é grato, é eu lembrar, enquanto eu tô tocando, de simplesmente agradecer por aquele momento. Simplesmente de agradecer por estar tocando com aquela galera, de estar tocando aquela música, de ser capaz de tocar e cantar aquelas músicas e tal, de estar tendo aquela oportunidade que há alguns anos eu nem conseguiria imaginar que eu poderia estar tendo, assim, sabe? Que eu nem me via, talvez, capaz de fazer aquilo. Então, agradecer naquele momento me ajuda até a sorrir naquele momento e ficar leve e desfrutar mais daquela experiência que eu tô tendo, assim, sabe? Parar de pensar menos no próximo segundo e viver mais o segundo atual, entendeu? Parar de se preocupar um pouco com a próxima nota aguda, difícil que eu vou ter que alcançar e aproveitar mais a nota ali confortável que eu tô tocando naquele momento. E respirar bem e tocar o que eu tenho que tocar e ficar tranquilo, entendeu? E confiar na minha preparação também. Se eu me preparei, eu vou performar bem. Se eu me preparei mal ou não me preparei, aí a chance de eu ir mal é muito maior. É simples assim. É lógico, é racional a parada. Mas o primeiro ponto é você ficar leve. Se você fica leve, até errar é aceitável, entendeu? Porque você vai conseguir ter jogo de cintura para lidar com esses erros. Então, acho que tudo isso que eu tenho começado a fazer esse ano, que eu comecei a fazer, essas coisas que eu falei nesse podcast, que é sobre meio que uma retrospectiva de 2022, que a gente chega no final do ano, parece que vai vendo isso à cabeça, né? A gente começa a olhar para trás o que rolou nesse ano e essas retrospectivas, assim, né, que a gente vai tendo, só tem me ajudado a ir pra frente, assim, sabe? Só tem tapado... Não tapado, né? Vai ficar meio feio falar assim. Mas tem preenchido lacunas que eu precisava, assim, sabe? Pra eu ir pra esse próximo nível que eu tenho buscado. Próximo nível em todas as áreas. Próximo nível espiritual, físico, mental, emocional, espiritual, sobretudo. Então, sou muito grato por cada coisa nova que eu tenho feito e até as coisas antigas que eu tenho mantido, tenho feito ainda, né? E vou continuar fazendo. Eu vejo que todas elas têm uma conexão para eu alcançar esse próximo nível que eu tô buscando, sabe? Então, essa parada de você respeitar aquela vozinha interna que todo mundo tem dentro de si, né? Aquela vozinha interna que te diz pra fazer isso, ou pra deixar de fazer aquilo, ou pra aquela vozinha interna que te guia, assim, sabe? Que te aconselha. Respeitar essa vozinha e obedecer ela e fazer aquilo que ela tá te indicando, cara, é o caminho, assim, sabe? É o caminho para aquilo para você conseguir realizar aquilo que você pediu. Meu diagnóstico de tudo isso que eu comecei a fazer esse ano é meio sobre isso. Meio que você tem que pedir aquilo que você quer e você tem que também se deixar guiar para conseguir realizar aquilo. Porque às vezes a gente pede algo, mas aí a gente não confia naquilo que a gente pediu e aí a gente consequentemente não consegue alcançar aquilo que a gente pediu, daí a gente se frustra e fica meio sem entender o porquê. Fica achando que, eu fiz tudo certo, entre aspas, e não consegui aquilo que eu queria. Às vezes você não conseguiu ainda, né? Às vezes você tá no meio do caminho. Você... é outro exercício de você se manter firme. E continuar acreditando. Obedecer, ter a coragem de fazer acontecer aquilo que tem que ser feito e acreditar. Não pode deixar de acreditar nunca. Então, é isso aí. Caramba, que episódio aí meio profundo, meio terapêutico, cara. Né? De falar sobre essas coisas, esse retrospecto, as coisas que eu comecei a fazer. Tinha coisas aqui que eu tinha começado a fazer que eu nem tava tão vivo assim na minha memória, assim, sabe? Eu
quanto eu deveria ser grato por isso, assim. Mas, pô, 2022 tem sido um ótimo ano. Às vezes eu penso, assim, sobre alguns anos passados, assim, que eu não consigo ter lembrança sobre como foi aquele ano, assim. Parece que aquele ano, na minha memória, ele tá meio, assim, tipo, meio morno. Eu não lembro exatamente o que rolou, o que aconteceu, meio que só passou. Agora eu posso te dizer e tô registrando isso. Em áudio e vídeo, pô, 2022 tem sido um belo ano. Um grande ano. Eu sou muito feliz com tudo isso. Bom, deixa eu ver quantos minutos. 40 minutos. Belo episódio. Belo episódio. Estou muito feliz com ele. E por tudo aqui que tem compartilhado aqui. Pelas pessoas que estão começando a assistir lá no TikTok também, que é onde eu tenho publicado mais os cortes. Tenho que publicar também mais cortes lá no Instagram. Criei o Instagram aqui do podcast. Sigam lá. Só procurar a exposição desnecessária. É esse. E segue lá e é isso aí. Muito bom, estou muito feliz. Até o próximo episódio. Se Deus quiser, na próxima semana estamos aí. E em todas as próximas semanas, até o fim da minha vida, vou gravar isso daqui. Valeu!